Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Kazuo Shimine e no vídeo de hoje eu quero trazer uma coisa muito massa pra vocês, que é agente de IA. Eu vou ser bem sincero, cara, quando a primeira vez que eu vi o ChatGPT foi uma das ferramentas mais incríveis que eu já pude ter na internet. Foi assim, foi uma virada de chave. Eu achei que ia nascer um Jarvis da vida igual do Tony Stark, mas... E eu gostei bastante, né? E de tempos pra cá eu acabei bastante me aprofundando em alguns cursos de agente de IA, né? O que eu tô fazendo agora no Code Startup. E criei um fluxo muito bacana aqui pra compartilhar com vocês. A ideia desse vídeo é explicar um pouco do funcionamento desse fluxo, tá? Mas, assim, eu não sou a melhor pessoa para ficar dando detalhes de, putz, o que essa ferramenta faz especificamente, como usar ela, até porque eu tô aprendendo nessa jornada. Mas tudo aqui que eu construí foi assistindo o curso e aplicando, né, no meu dia a dia para realmente criar um agente capaz de fazer tarefas que eu gostaria que ele fizesse. Eu vou passar por cima do contexto desse agente e depois a gente vai para a prática com ele atuando. Mas é o seguinte, esse agente aqui se chama Clotilde. A Clotilde, ela é uma agente de IA que ela teve esse nome por conta do TLDV. E para quem não conhece TLDV, é uma IA que participa das reuniões, ela faz anotação. E eu queria a Clotilde. A Clotilde, cara, foi usando esse nome, foi ficando e acabei adotando esse nome de inteligência artificial de IA para assumir as coisas. E aí eu criei um fluxo aqui muito interessante, tá? Que é o seguinte, a Clotilde, ela recebe uma mensagem do WhatsApp. Eu uso a ferramenta, tá? Os API. O que é os API? Vou explicar da maneira leiga, da maneira que eu mais entendo. Os API, ela permite você conectar o teu WhatsApp normal, né, com o teu celular, escanear um QR Code e manipular esse WhatsApp da maneira que lhe convém. Então eu consigo fazer diversas orquestras aqui com os API utilizando o WhatsApp, principalmente para fins de automação. Então, quando a Clotilde recebe uma mensagem dos API, essa mensagem é tratada, né? Então eu separo o nome do usuário, do WhatsApp, a mensagem do usuário, o telefone, o ID, a session key, enfim, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo compartilhar aqui. Se não estão entendendo, eu recomendo continuar assistindo o vídeo para entender a lógica aqui do funil, tá? Mas eu não sou a melhor pessoa para explicar o que é JSON, body, assim. Eu sei que JSON é uma linguagem, body é o corpo da API e o restante ali são os campos que os API me fornecem para poder utilizar. Então aqui eu estou conectando a mensagem, eu estou puxando essa informação do banco de dados, que é o Supabase. Ele puxa essa informação lá no Supabase para ver se esse WhatsApp ele já está vinculado ao Supabase, no banco de dados, ou se precisa ser criado lá. Então é como se fosse uma espécie de armazenamento de dados para toda vez que alguém entrar em contato com a Clotilde, armazenar. Qual que é o objetivo? É armazenar a informação e ela utilizar dessa informação para poder seguir a lógica, né? Não sei se você sabe, mas o ChatGPT, se tu perguntar para ele o que ele sabe sobre você, ele consegue explicar por conta da memória. E aí ele vai te explicar, tipo, o que você sabe sobre mim, e ele vai saber responder por conta da memória. É a mesma coisa aqui, pelo que eu entendi, tá? Então, essa aqui é a parte mais interessante que eu venho trabalhando, né, arduamente, que é o quê? Quando a IA recebe uma mensagem, aqui, ó, ela vai pro output de mensagem. Beleza, texto, né? E aqui, quando ela recebe uma imagem, eu preciso entender o que essa imagem significa. E aí o que acontece? Ela tem a capacidade de analisar a imagem e descrever, porque eu utilizo essa ferramenta da OpenAI. Ela puxa a informação da imagem, que é o text input, URL, e a OpenAI consegue descrever essa imagem. E se for áudio, eu consigo captar esse áudio, passar para um processo de transcrição e enviar uma mensagem. Esse aqui é muito bacana. E o que acontece? Aqui eu recebo essas informações de texto, imagem e áudio dentro desse quadrado aqui. Eu tô explicando para leigo de ler, tá? E aqui é o que tem o segredo. Esse cara aqui me deu muita dor de cabeça para programar, mas o segredo tá aqui. Esse aqui é o meu ChatGPT dentro desse fluxo maluco de automação que eu fiz.
tá? Só que é um chat GPT dentro do meu WhatsApp. Por isso que tem toda essa maluquice aqui atrás. Toda essa arquitetura aqui atrás. Eu espero poder explicar com mais propriedade em breve. Mas aqui tá o chat GPT. E olha só que interessante. Eu consigo integrar vários tipos de agentes GPT aqui dentro. Então, por exemplo, recentemente saiu o GPT 4.1. Não consegue acessar o GPT 4.1 porque ele só saiu para API. Tu consegue acessar o GPT 4.1 conta do Playground da OpenAI. Se você não sabe, existe uma espécie de bastidores da OpenAI, onde você tem acesso aos modelos mais recentes que não estão liberados lá para aquela interface visual que você conhece do ChatGPT. Essa interface aqui. Então tu não tem um 4, tem um 4.5, é outra questão, né? E aqui eu tenho 4.1 para usar, que é a última versão. Então eu conectei meu agente ao 4.1. Caso eu queira conectar mais agentes, dá para conectar em mais agentes, tá? Aqui, ó, tem uma porrada de agente. Tem agente da Anthropic, que é a Cloud AI, tem a AWS, tem a Azure, tem a DeepSeek, Gemini, o Grok, Mistral, Llama, OpenRouter e o Grok, que é o do X, tá? Então você consegue trabalhar com esses modelos aqui de linguagem. E meu agente, né, você precisa trazer um prompt para o teu agente poder criar uma vida, vamos dizer assim, né? E essa vida eu criei aqui, que é um prompt, tá? Ele é acionado quando a pessoa manda uma mensagem. Então eu pedi assim, ó, cara, você é a Clotilde, a assistente pessoal de Kazuo Shimine. Sua relação com Kazuo é semelhante à de Jarvis com Tony Stark. Você é mais que uma simples assistente, é uma presença confiável e constante que apoia em seu dia a dia. E esse prompt eu criei com uma outra IA, e essa aqui é fora da curva, que é a Manus, tá? Essa IA chinesa, ela tem a capacidade de criar uma IA que tem autonomia. Ela consegue navegar site, ler site. Só que tem um problema, ela é mais cara, né? Então você paga aqui $39 por mês e tem acesso a 3.900 créditos por mês. O que eu acho pouco, dependente da função que tu for fazer com ela. Tá? Eu tenho um vídeo que eu falo da Manus aqui no canal também. Então, depois dá uma pesquisada. E, cara, aqui a IA, então, para ela poder ter a inteligência de lembrar das coisas, ela é conectada com o Postgres, que é como eu posso explicar? O Postgres é o que o Supabase utiliza como base para criar o Supabase, que é o banco de dados. Eu não sei explicar muito bem com as palavras corretas, mas o Postgres é um banco SQL, né? E o Supabase utiliza o Postgres para ser o Supabase, que é aquela ferramenta que eu mostrei lá no início. Como aqui na memória eu não tenho o Supabase na memória aqui, então eu acabo utilizando o Postgres, tá? E aí no Postgres eu conecto a história de conversas do N8N, tá? Beleza, então a IA, ela acessa a minha OpenAI, meu modelo da OpenAI, o Postgres, e ela tem acesso a esses mini agentes, que são os multi-agentes, que são outras ferramentas de IA que têm determinadas funções. Então tipo assim, o que eu entendi? A inteligência artificial tem um limite. Primeiro que ela não tem acesso à internet, né? Se você for fazer desse jeito aqui. Para você ter acesso à internet na OpenAI, você tem que clicar em buscar. Outra questão é que ela não tem nenhuma base de conhecimento que ela pode utilizar que seja uma base personalizada. Né? Então eu preciso fornecer essa base para ela. Você pode fazer a mesma forma aqui, né? Quando você faz um upload do arquivo do computador. E aí, beleza. A IA ela tem acesso a todos os arquivos. Aqui eu tive que fazer isso de maneira manual. Então, por exemplo, como é que eu fiz a IA ter acesso à internet? Ela tem a conexão com o Perplexity, que é uma outra IA que utiliza a internet para fazer as suas pesquisas, só que eu gosto do Perplexity porque ele traz um assunto mais polido e com várias informações ele acaba criando ali, né, a sua versão. Você tem a IA que ela é um SDR, então ela tem acesso aos meus produtos, né? Ela tem um conhecimento do meu produto e tem acesso a script de vendas para contornar objeções, script, e-book, materiais assim, para ela poder utilizar de base para contornar objeções que são necessárias, né, no SDR. Ela não faz vendas, né? Ela só qualifica o lead para entender qual que é a situação. E o mais legal é que eu conectei ela a uma calculadora. Tem como colocar numa calculadora simples, mas eu de fato utilizei essa calculadora porque ela é um outro agente que consegue fazer cálculos mais precisos, tá? E aí, beleza, tem todas as ferramentas que são multi-agentes que tem como se fosse cada operador. Cada operador tem uma função,
né? E aí ela faz esse processo aqui de conversar com os multi-agentes, entender o que eu quero e depois passar para essa OpenAI, que ela faz o quê? Ela basicamente analisa as informações, compila para poder me enviar formatado pro WhatsApp. Um detalhe, se a mensagem for em áudio, ela vai me responder em áudio. Se a mensagem for em imagem ou texto, ela vai me responder em texto. O que eu quero fazer futuramente, né? Eu quero que ela tenha o poder de, quando eu for encaminhar um áudio, ela transcrever e formatar para o que eu preciso saber daquele áudio. Porque às vezes eu tô numa reunião e não consigo ouvir o áudio na hora. E para não perder o embalo ali e depois esquecer, eu prefiro transcrever, né? Então eu estou fazendo esse agente capaz de transcrever, me enviar e transcrita resumido. E aí, a partir de então, ela me envia a mensagem e finaliza a operação, tá? Se eu quiser retornar a conversar com ela, eu consigo e isso vira um ciclo. E ela vai lembrar da conversa anterior por conta do acesso ao histórico de conversas, né? Por exemplo, o Cloud da Anthropic, ela tem um limite ali de memória numa conversa, né? E nesse caso aqui eu coloco ela infinita. Então ela vai saber de tudo das coisas que tá acontecendo. Essa aqui é a parte mais interessante. E a gente tem que ir pra prática, né? Quero mostrar pra vocês como ela funciona então. Aqui eu vou botar o Executions, que aqui vocês vão conseguir ver ela sendo executada, ó. Pode ver aqui que ela já foi executada. Só que ela foi, né, pra, sem nenhuma operação, não fazer nada, porque provavelmente foi mensagem de algum grupo. E aí ela não vai executar. Então, quando ela recebe mensagens de grupos, de broadcast, de newsletter, ela executa, mas não passa pelo processo da automação, porque ela está dentro de outras ferramentas, de outros grupos, né? E a ideia não é ela ficar respondendo o grupo, tá? Aí eu fiz o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Pronto, aqui tá a Clotilde. Ó, se eu falar com ela aqui agora, ela vai executar, quer ver? Como está o clima? Como está o clima hoje em Florianópolis? E a Clotilde vai responder. Ó, ela tá rodando. Aqui tá a execução. Ó, segundos, 11 segundos. E assim vai a execução dela, tá? Eu não consigo ver o processo aqui em tempo real, né? Eu só consigo ver que tá sendo rodado. Ó, foi executado. Tá vendo? Então como é que foi? Eu mandei uma mensagem pra ela. Ela primeiro viu se é de grupo ou não, é mensagem direta, beleza. Ela pegou umas informações super base, passou, né? Eu já tenho conta, então ela não precisou criar. E aí ela viu que era texto. Então ela vai continuar. Ela disparou meu agente, meu Postgres e o Perplexity para coletar essas informações da internet. E depois esse agente fez a formatação. Só tem um detalhe, né? Ele ainda segue enviando aqui, ó. Segue a informação formatada para WhatsApp. E eu queria que ele não enviasse essa mensagem aqui, mas tudo certo. E colocou clima hoje em Florianópolis. Temperatura 15 graus mínima, 25 graus a máxima. Chuva sem previsão significativa, praticamente nula. Céu, muitas nuvens com período de sol. Amanhã com nuvens dispersas de tarde e noite. Parcialmente nublado da limpa. Resumo, dia típico de outono ameno em Sinchu, ideal para compromissos ao ar livre ou um café com vista. Se quiser o detalhamento por horário ou a previsão para amanhã, é só avisar. Então a Clotilde, ela tem todo esse processo para poder me trazer essa informação. E o acesso à informação dela é aberto. É na internet. Agora, por exemplo, se eu quisesse perguntar, Clotilde, eu preciso do link do grupo do WhatsApp do Clube dos Gestores de Tráfego Pago. Você tem? Isso aqui pode dar certo, pode dar errado. Na última vez que eu testei, ficou no meio a meio, assim. Isso aqui, eu confesso que tem que melhorar essa questão de qualificação, né? Que é meu propósito aqui. Mas vamos ver se ela vai me encaminhar aquilo que eu preciso. Ela tá rodando, né? Aqui tá o tempo dela, 20 segundos, 25. Um detalhe que eu sinto é que quando for, dependendo da solicitação que tu faz, o maior é o tempo dela de resposta, né? Então, por exemplo, perfeito, Kazu. Assim que você me contar um pouco sobre o seu foco e as plataformas que utiliza, já posso te encaminhar o link do grupo para alinhar seu perfil no Clube dos Gestores, papapá. Eu vou falar, por exemplo, eu sou gestor de tráfego pago iniciante, me inscrevi gostaria de ter acesso ao link do grupo do WhatsApp. Atualmente só uso o Facebook Ads. Tá? Aí beleza.
Ó, como eu pedi acesso ao link do grupo do WhatsApp do Clube dos Gestores, ela acionou a minha ferramenta SDR, tá vendo? Porque ela só vai acionar o SDR quando começar a falar de produto. E aí ela aciona o agente do SDR para poder trabalhar e encaminhar a resposta pro agente principal. É como se eu tivesse uma orquestra e dentro dessa orquestra vários instrumentalistas, né? Então, o maestro, ele vai receber a informação, ele vai entender para qual instrumentalista ele vai direcionar essa informação. Ele vai falar, opa, você é que sabe sobre esse assunto? Você trabalhar nisso para mim. Aí essa pessoa, esse instrumentalista vai atrás da informação e vai reencaminhar pro maestro. Ó, aqui, ó. Olá, Kazu, obrigado por compartilhar essas informações. Aqui está o link do grupo do WhatsApp, no Clube do Gestor de Tráfego Pago, ideal para iniciantes que utilizam Facebook Ads. Aproveite a comunidade para tirar dúvidas, trocar experiências e acelerar seu aprendizado. Se precisar de qualquer orientação extra sobre Facebook Ads, estou à disposição para ajudar. Seja muito bem-vindo. Se eu clicar aqui agora, né, eu vou entrar no grupo do Clube dos Gestores. Então, tipo assim, ela já tá bom para qualificação. Só que ela só vai começar a qualificar quando a mensagem inicial for relacionada à live produz o serviço. Então, assim, tá se criando um monstro aqui. E basicamente esse é o fluxo, né? Então tem mais coisinhas que eu quero melhorar. E, meu, dá pra ir muito longe quando fala de fluxo de operação. Você pode fazer entre o Make, o N8N. Enfim, tô investindo tempo, dinheiro, servidor para isso poder acontecer, né? Então, se vocês querem ver o progresso da Clotilde e vocês gostam desse tipo de vídeo, eu recomendo vocês se inscreverem e darem like no canal. Aqui eu falo mais de tráfego pago, mas eu confesso que falar de IA tá sendo muito interessante para mim. Tá sendo um novo mundo, assim, que eu acredito bastante. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês e até mais. Valeu. Tchau, tchau.